Olá, pessoal! Que tipo de problema você já enfrentou quando precisou fazer muitos cálculos numa planilha e considera muitas casas decimais, menos casas decimais, e você não tem certeza do número que você está vendo? Porque o Excel considera todas as casas, a menos que você fale para ele não considerar. Então, vamos ver na prática que tipo de problema você pode enfrentar e como corrigir isso. Aqui nós temos um exemplo onde eu coloquei aqui 8 máquinas e coloquei números aleatórios aqui de produção. Ou seja, essas máquinas aqui produziram esse número total de peças, sem uma data início e fim, só para a gente fazer o cálculo aqui. Então, eu tenho que calcular aqui qual o número de horas que essa máquina demorou para processar esse tipo de produção. Então, para fazer isso, eu vou fazer igual, eu pego o total de peças aqui que foram produzidas pela máquina e vou dividir pela capacidade produtiva que ela tem por hora. Então, 887,45. Eu coloquei o parâmetro aqui em cima para que a gente consiga se localizar. Então, beleza, passei para todo mundo, agora eu tenho o número de horas que cada máquina levou para processar essas quantidades aqui. Agora, eu preciso do custo total dessa máquina aqui na hora de produzir tudo isso aqui que ela acabou produzindo. Então, eu não tenho o custo por peça, eu tenho o custo por hora máquina. Então, eu venho aqui e eu vou multiplicar as horas de trabalho dessa máquina vezes 321,43, que é o valor de custo dela por hora. E aí eu vou passar para todo mundo. Até aí, beleza. Só que se você vier e começar a conferir esses valores, porque dependendo de para quem você vai entregar esse tipo de cálculo, é algo bem sério, então a gente costuma fazer essas conferências, certo? Então, se você vier aqui fazer 153,6 vezes 321,43, a gente vai ter uma diferença aqui. E isso aqui é bem sério. Dependendo do tipo de dado que você está trabalhando, isso aqui é grana, então é um problema, certo? Ainda mais quando se trata de custo, que a gente sempre quer o menor possível. Então, esse menos esse daqui dá uma diferença de 2,42. A gente pode estar falando de milhões de reais, milhões de dólares ou qualquer outra moeda aí. E eu vou colocar aqui para a gente ter uma ideia de quanta diferença a gente vai conseguir aqui entre o cálculo que o Excel está fazendo e o cálculo que eu estou fazendo de conferência. Então, 983 aqui, vezes 321,43, e eu vou fazer para todos 506, e cada vez que a gente faz esse cálculo aqui, um por um, vai assustando um pouco mais, porque a gente vai vendo que ele realmente dá bastante diferença. Então, 775,7 vezes 321,43. E eu vou fazer isso aqui para todos eles. Eu coloquei aqui do ladinho, né, o menos ali para facilitar essa nossa visualização. Então, 334,6 vezes 321,43. Eu fiz isso manualmente só porque é um exercício para a gente conseguir visualizar. Agora, eu vou passar para todo mundo aqui. E aí, eu tenho algumas diferenças aqui que na verdade não fazem muito sentido ou fazem muito sentido, que nesse caso eu vou fazer um alt igual aqui e também um alt igual aqui. Então a gente tem essa diferença aqui entre uma e outra. Como que eu resolvo isso para que o Excel considere apenas essas casas decimais que eu quero? Ou seja, ele tem que calcular exatamente com aquilo que a gente está vendo. Porque aqui tem várias casas decimais que a gente não está vendo. É por isso que está dando diferença. Certo? Então eu quero considerar apenas o que eu estou vendo, que foi exatamente o que eu coloquei aqui dentro. Eu coloquei só o que eu estava vendo, certo? Então venho aqui em arquivo, opções, venho aqui em avançado, e aí eu vou rolando aqui para baixo, tem uma opção importantíssima, definir precisão conforme exibido. Flaga essa opção, dá um ok, ok de novo, e aí ele dá exatamente o mesmo valor. Ele dá exatamente o mesmo valor. Agora, se a gente quiser, por exemplo, considerar também o turno de trabalho aqui, ou seja, nós trabalhamos aqui 180 horas por mês, divididos aqui por 22 dias. Então, 180 dividido por 22, e eu vou passar para todo mundo. Só que 8 e 18 fica meio ruim aqui, eu vou considerar
8,2 apenas. Então, vou colocar horas aqui. E agora, eu vou fazer o número de dias trabalhados para atender essa produção. Eu vou pegar aqui o meu número de horas necessários para fazer essa produção aqui e eu vou dividir por 8,2 para eu saber quantos dias a gente conseguiu trabalhar para entregar essa produção. Então, se eu vier aqui agora, e aí eu tiro as casas decimais, eu tenho isso aqui bonitinho, tá tudo certo. Só que se eu vier aqui, agora eu quero considerar 8,18. E aí eu acabo mostrando, tá vendo que ali no final, 68, 69, ele acaba mudando? Justamente por causa das casas decimais. Então, se eu vier aqui e incluir mais casas ou menos casas, ele varia o meu valor total de acordo com as casas que estão visíveis. Espero ter te ajudado. Dá um like nesse vídeo, deixe seu comentário, diga para mim aqui se você gosta de aulas como essa, se você está gostando de conteúdos como esse, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!